Pede ao Senhor agora que o amor dele venha tocar você. Hoje é um dia precioso. É um dia que nós sabemos que a igreja proclama o início de uma semana do reconhecimento do amor de Deus. Um Deus que, sabendo que nós não podíamos nos salvar, ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém consegue mudar a sua vida a ponto de se salvar. Ninguém merece ser salvo, porque é a nossa natureza. Nascemos com ela. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele veio nos socorrer. Ele veio nos visitar, veio entrar na nossa vida, Ele veio entrar no mundo, Ele veio estar conosco. E essa é a grande diferença. Ele se fez um de nós e depois de ressurrecto, permaneceu entre nós. Eu estarei convosco até os confins dos séculos. Senhor, nesse momento eu quero pedir a Tua presença e a Tua proteção. Peça para o Senhor a presença e a proteção dEle em todos os lugares que você tem que andar, em todos os caminhos que você tem que ir. Nós não temos como escolher todos os caminhos, ou andar só nos bons caminhos. Ninguém tem como escolher isso. Você não tem como escolher só encontrar pessoas boas. Você não tem como escolher nunca ter pessoas que não gostam de você, ou nunca acabar estando num lugar cheio de contaminação. Não tem como saber. Então você pede para Jesus agora que a presença dele se faça viva, aonde você tiver que estar. Muitos de nós têm que conviver com locais ou com circunstâncias sempre cheias de contaminação maligna. Pois bem, Jesus fala para o Pai: não vos peço que o tires do mundo, mas que os preserve do mal. Então o Senhor não vai livrar você desses ambientes todos. O Senhor não vai pedir para você entrar num lugar, não conviver com ninguém com problema. Tem gente que tenta sumir do mundo, acha que vai ser cristão longe. São Bento também pensou isso quando ele entrou na gruta e viveu lá na solidão, e o diabo foi tentá-lo lá, até que ele descobriu que ele precisava estar nos outros lugares. Tua vida, o teu trabalho, a tua família, a tua casa, nem sempre são os lugares mais puros e mais perfeitos. Provavelmente não são. E você vai ter que estar lá. Você vai encontrar essas pessoas. Então você precisa é que o Senhor esteja muito presente com você, para que você possa caminhar e sair destes lugares sem viver contaminado. Fala: Senhor, anda comigo. Anda comigo. Muitas vezes você tem que tratar de um assunto que é extremamente espinhoso e muitas vezes você perde a paciência, você erra, você exagera, você mente. Isso acontece. E isso é terrível se Deus não estiver com você, te purificando, te transformando, protegendo, cuidando de você. Nós, se pudéssemos, cuidaríamos de nossos filhos para que nada os atingisse, para que eles não tivessem problema nenhum na vida. Mas isso não existe. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles estejam com Jesus, para que Jesus os proteja, muito mais do que nós possamos preservá-los. A gente não vai conseguir preservar as pessoas. A gente tem que pedir para Jesus estar ali. Fala para Jesus: Senhor, esteja na minha vida, esteja na minha caminhada. Fala também para Jesus para as pessoas da sua família, para que Ele esteja com eles, para que Ele caminhe com eles, para que eles sejam protegidos também. Levanta sua mão para onde você crê que Deus precise realizar um prodígio. Prodígio é algo que espanta, algo que
não é o convencional. É algo que ninguém espera e fica impressionado. Pode ser que você sinta que Deus precisa fazer um prodígio na sua casa, no seu coração, na sua mente, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua alma. Você sente que precisa de que Deus faça um prodígio para resgatar tudo isso. Ou que Ele precisa fazer um prodígio junto à vida de alguém. É sempre perigoso quando a gente quer o prodígio na vida de alguém, porque nos coloca numa situação de julgamento. A gente acha que o outro está pior que nós, não é? E nem sempre isso é uma verdade. Mas mesmo assim, aponta a tua mão e fala: Senhor, faz o prodígio. Realiza os prodígios. Pode estar do outro lado do mar, pode estar do outro lado do morro, pode estar numa outra cidade, pode estar ao teu lado, que o Senhor realize prodígios. Prodígios que sejam impressionantes, é o que pedimos. Que os outros possam olhar e dizer: meu Deus, que poder, que bênção, que graça, que algo extraordinário. E é isso que eu te peço agora, Pai amado, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue, pelo envio do teu Espírito, prodígios nas nossas vidas, prodígios em teu nome, prodígios no nosso coração, prodígios neste grupo de oração, prodígios nos que acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Faz prodígios, Senhor. Nós clamamos os teus prodígios, Senhor. Prodígios lá, aonde você sabe que Deus já fez muitos prodígios, mas que é preciso um novo prodígio. Deseje este novo prodígio. O Senhor me mostra também pessoas muito preocupadas com outras pessoas que você ama muito e que você tem tido preocupações com elas. Peça ao Senhor que faça prodígios lá também, lá na vida deles, lá na história deles. Mas de forma especial hoje aqui, Senhor, faz prodígios. Você que trouxe o geneagrama, pegue agora. Se você não trouxe, estenda a sua mão e lembre agora das pessoas que você sentir no teu coração, dos teus antepassados, que você precisa rezar agora. Um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, um tataravô, uma tataravó. Se você não consegue lembrar de nenhum deles, mas você lembra de uma característica que precisa de libertação, um traço negativo do caráter. Eu sempre lembro, vocês devem se lembrar, e se alguns de vocês tiveram lá o cuidado de assistir alguns dos vídeos das nossas playlists de quebra de maldição, vão lembrar. Não é aquela história horrorosa que acontece entre os filhos de Abraão, não é? De Isaac e de Jacó. Que Abraão deixa que a sua mulher seja levada para o palácio para se tornar amante do rei, mentindo, não contando para o rei que ele era marido dela, porque pensava: minha mulher é muito bonita. Eu sempre penso, podia ter casado com uma feia então, né, se era esse problema. Ele dizia: minha mulher é muito bonita. Isso é uma brincadeira, viu, gente? Até porque eu acho que para Deus todos somos muito bonitos. Mas ele achava que o rei mataria ele para ficar com a mulher dele. Então ele preferiu mentir. E quando o rei descobriu, falou: você jogou maldição na minha vida, fazendo eu tomar a tua mulher como uma das amantes do meu palácio. Vai embora daqui, ela some daqui. E o pior, né? Enquanto ela viveu lá no palácio, como o rei pensava que ele era irmão dela, encheu-o de presentes.
Então é uma cena horrorosa para você dizer quem era esse cafajeste, quem era esse vagabundo. Aí a gente fala, era Abraão, o pai da fé. Para vocês verem como que, mesmo entre esses grandes homens, Jesus teve muito trabalho, Deus no caso, eles ainda não tinham conhecimento de Jesus para poder ir transformando a vida deles, até se tornar esse grande homem de fé que ele foi. Só que o que mais me impressiona é que o filho dele fez a mesma coisa com a mulher, passou uma fome muito grande no lugar que eles estavam, ele foi para outro local, um local de fome, e lá ele dizia que a mulher dele era sua irmã, com medo de que o matassem. E olha, ele nunca soube da história da mãe dele, até porque a mãe dele só o teve depois de 100 anos. Então isso não aconteceu quando ela tinha 100 anos, só se ela tomava alguma coisa maravilhosa para ficar, né, tão bonita assim com 100 anos. Então aconteceu quando ela era jovem. E duvido que eles contaram essa história horrorosa para o filho que nasceu quando a mãe já tinha 100 anos. Que Sara teve o filho na velhice. Mas ele faz exatamente a mesma coisa que o pai, mostrando um defeito de caráter que era a covardia muito grande. Percebam a hereditariedade dessas coisas? Não adianta, infelizmente a gente herda também estas coisas, estes imperfeições do caráter dos nossos antepassados. A gente herda. Um filho herda mais do que o outro, mas depois atinge a terceira geração, não é assim? Quem estuda aí um pouco de genética sabe melhor que eu, mas sabe que há uma herança também espiritual. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que Deus liberte todas as fraquezas de caráter hereditárias que estiverem na minha vida e na vida dos meus filhos e das minhas filhas, no meu caso das minhas filhas. Vocês não querem isso? Eu quero, mas eu sei que tem, mas eu não quero. Então é para isso que a gente reza. Então você está aí com essa folha, você vai pensar algumas dessas fraquezas, que podem também ser enfermidades que se repetem, problemas de sofrimento psicológico que acontece na vida de tanta gente que precisa de tratamento e que aconteceu também nos antepassados. Agora é a hora de você pedir isso. Agora é a hora de você apresentar isso diante de Jesus e dizer: Jesus está aqui. Essa é a minha realidade. Eu reconheço que estas coisas existem aqui na minha árvore genealógica. Eu reconheço que essas coisas existem e pegam. Não é uma doença para pegar, mas elas estão distribuídas aí por essa transmissão do DNA, sei lá o que. Está aí. Pede para Jesus agora. Quero libertação, Senhor. Para mim e para as gerações que vieram depois de mim. Para mim e liberta dos meus antepassados para cortar isso na vida dos outros, Senhor. Pessoas que são hipocondríacas, sempre acham que precisam de remédio. Pessoas que, enfim, Deus vai lhe revelar aonde precisa cortar. Peça ao Senhor agora. Corta, Jesus. Corta com teu poder e com a tua glória e restaura agora, Jesus. Faz, Senhor, uma libertação em toda, Senhor, herança recebida e as que passaram também pelos meus pais, para que minhas irmãs sejam libertas. E as que passam por mim e pela minha esposa, para que sejam libertas minhas filhas. E aí você vai orar por isso e pedir essa libertação, pedir que o Senhor haja agora, saber que Ele tem poder para agir, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, e o Espírito de Deus está agindo, e Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, e será amanhã. Portanto, o poder dEle não mudou e continua agindo. Ori alalabaricanta labarala, shiri alalabarielidi alababaricanta. Nós começamos o nosso tríduo de libertação hereditária falando da realidade que é a hereditariedade. E como ela não tem uma ligação com a salvação de Jesus que se realizou e, portanto,
nada de mal nós herdamos porque Jesus já morreu lá no Calvário e ressuscitou. Isso não é verdade. A gente recebe todas essas situações nas nossas vidas e isso não diminui em nada o poder de Jesus, que salvou toda a humanidade morrendo na cruz há 2020 anos atrás e que continua pela fé nos libertando das consequências disso tudo. No segundo dia, a Áurea compartilhou a libertação necessária de toda maldição de autoridade. E como isso acontece de geração para geração, como às vezes ela perdura por várias gerações, maldições, às vezes ligadas às mulheres, às vezes ligadas aos filhos homens, às vezes aquela que amaldiçoou o filho porque ele deveria conseguir as coisas que o pai achava que devia, ou as filhas porque foram amaldiçoadas, e quantas maldições de autoridades religiosas, autoridades na própria escola. Quantas vezes um professor achou mais fácil chamar o aluno de burro do que poder se esforçar para poder ensinar e superar a dificuldade daquele aluno, ou porque o aluno era muito hiperativo. Então, nós oramos por libertação das maldições de autoridade. Mas hoje eu quero falar das maldições da língua. Faz sinal da cruz na tua boca. Gente, essa é de lascar. Desculpa dizer a palavra pesada, né? Mas é. Vou ler para vocês, quem quiser acompanhar, não é? A carta de São Tiago, no capítulo 3. São Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago 3, 2. Se você não trouxe a Bíblia, presta atenção dobrado. E depois, amanhã, você pode entrar lá no YouTube e acompanhar. No nosso canal, que, aliás, eu quero a campanha aqui para a gente multiplicar o nosso canal. Quero chegar a 10 mil seguidores no nosso canal do YouTube. Vamos lá. Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo, cuidado aqui, hein, de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, irmãos, que seja assim. Repetindo, não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por si mesma, uma única bica, água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas,
ou a videira dar figos, do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Se vocês entenderam, ou era muito complicado o que São Paulo falou? Talvez, como São Paulo viveu há 2000 anos atrás, não é? Ele falou algo que é tão distante da nossa realidade, será? Eu acredito que o que vivemos está muito igual ao que ele viveu. Tiago, neste caso, não São Paulo. Tiago, ainda me corrigi em tempo, não é? Tiago, que é um pouquinho mais velho que São Paulo, né? Porque ele é um dos apóstolos. Então ele é um discípulo de primeira hora. Tiago aqui, para quem não sabe, é o primo de Jesus. Irmãos, parece uma coisa boba. Nos dias de hoje a gente é incentivado a falar. Não está errado que a gente possa expressar os sentimentos. O problema é como o fazemos e o que levamos com estas palavras de desejo de destruição. E aí, Tiago vai falar muito claro, não dá para ter bênção e maldição da mesma boca. Significa que uma das coisas não está saindo certo. A língua, gente, ela conduz o corpo. Por isso, quando você diz, ah, meu Deus, como eu sou burro mesmo. De vez em quando eu falo isso. Você está levando o teu corpo para ser inteligente ou ser burro? Pergunta para o seu irmão, para onde você acha que ele está levando? Quando você fala qualquer coisa, você diz, eu tenho... Olha, eu corrijo muito as pessoas, porque as pessoas costumam pensar que a doença é delas, né? A pessoa fala assim, a minha doença, a doença não é sua, você está doente, você pode estar cometido de uma desarmonia, não é? Dependendo, e aí teu corpo manifesta esses sintomas todos, você pode estar aí com um vírus da dengue sofrendo, mas ela não é sua, gente. A minha doença virou patrimônio para você. Deus me livre, eu é que não quero isso para que seja meu. Você quer uma doença de presente? Eu não quero. Nem quero ser dono de uma para passar para ninguém. Nós precisamos, sim, pedir uma unção poderosa e de conversão para as nossas línguas. Mas nós também precisamos de libertação por todas as palavras que se tornaram maldição nas nossas vidas. E não foram poucas, eu garanto para você. Não foram poucas as maldições proferidas pelos nossos antepassados para os seus filhos. E que atingiu netos, bisnetos e tataranetos. Eu não quero que essas maldições lançadas continuem dominando a nossa vida. E aí o que diz, e eu quero que você preste atenção, porque eu achei tão forte esse pedacinho aqui que diz assim, quer ver? Ele diz assim, a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno. Você ouviu bem? Lá no fundo, está chegando bem o som? Inflamada pelo inferno. Aqui, você ouviu bem? Inflamada por quem? Quem que está inflamando a língua para ela lançar este fogo destruidor? Quem? Quem é que manda no inferno? É Deus? Não. Satanás adora e quer fazer com que a sua língua esteja a serviço dele. E quis fazer e usar a língua dos nossos antepassados, pelo menos alguns deles, como instrumento de destruição. Então quem é que taca fogo na língua? O diabo. Por isso é que você pode observar
Não é? Há pessoas que, quando tomadas de raiva, falam cada coisa, gente do céu. O diabo rapidamente fala: opa, deixa eu acender o fósforo. Numa briga. E quando se fala para si mesmo, quantas pessoas amaldiçoaram seus filhos porque não os queriam, ou porque deram muito trabalho, ou porque sofreram muito, ou porque vieram num momento difícil. E talvez esse filho tenha sido você, ou tenha sido sua mãe, ou tenha sido seu pai. E essa maldição chegou a você, mas seu pai e sua mãe não falou, mas outro falou. Eu não vou perguntar aqui, mas é só imaginar que do meu pai para trás, família de 5 era família pequena. Meu pai é família de 8. Não sei quantos eram da minha avó, mãe dele, mas eu acho que era 11, não tenho certeza. Gente, vocês acham que nenhum deles acabou sendo meio amaldiçoadinho, não? Talvez não, espero que não. Mas que uma palavra pode ter vindo, uma maldição sobre algum daqueles que era mais bagunceira, ou porque deu mais trabalho, ou porque teve uma adolescência mais difícil, ou porque acabou se perdendo por um tempo, e aí a gente, em vez de ajudar, ou aqueles que estavam, nossos antepassados, em vez de ajudar, acabaram de carcar uma língua danada. Uma língua inflamada por quem? Pelo inferno. É por isso que eu gosto e oriento muito as pessoas a pedirem o dom de línguas e rezarem mais em línguas. Pelo menos assim ela não sabe que o Espírito Santo está falando, mas pelo menos não está sendo inflamado pelo inferno. Porque é muito difícil, é o trabalho do bicho é infernizar a língua. A hora que você viu, ou a hora que teus pais, teus avós, eu já peguei cada caso que eu falei, não, casais, maldição um pelo outro, Deus me livre, não vai adiantar nada. Eu sei que as coisas podem não estar bem, então você vai resolver de outro jeito, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, quanto mais vocês tacarem o fogo do inferno na tua língua contra o outro, mais vai destruir, não vai salvar, não vai melhorar o outro. Ou vocês acham que tem alguma chance de uma palavra destruidora servir para a pessoa melhorar? Não tem. Então Tiago é muito firme nisso, até porque, quero ler para vocês o texto da carta de Romanos no capítulo 12, versículo 14, que diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Bom, peraí, ele está mandando eu abençoar quem me persegue? Mas ele não está só pedindo para eu abençoar quem me persegue, ele está falando para eu não praguejar, quer dizer, que eu não amaldiçoe nem quem me persegue. Porque toda vez que a minha língua lançar maldições, ela conduz o meu corpo. Vocês entenderam aquilo que Tiago fala? Que a língua conduz o teu corpo? Então mesmo quando você amaldiçoa alguém que supostamente mereceria, ou que você precisaria que parasse de te atormentar, isso vai levar teu corpo para a maldição. Além do mal que vai fazer no outro, mas o pior é que você faz para você mesmo. Então não é um bom caminho amaldiçoar nem quem te persegue. Que o Senhor hoje nos liberte das maldições da língua. Faz o sinal da cruz nos teus ouvidos e pede: Senhor, cura desde os meus antepassados cujos ouvidos receberam estas maldições.
Pessoas que às vezes estão no céu, certamente, tataravós, bisavós, provavelmente estão no céu. Ou, sei lá, espero que no céu, né? Mas que a maldição sobre eles não te atinja, e nem atinja a tua casa, nem como doença, nem como destruição, nem como flagelo. Cura, Senhor, agora, de toda maldição de língua. Cura, Senhor, liberta. E dá-me também, Senhor, de eu estar liberto, de eu não amaldiçoar também, Jesus. Te peço, Jesus, agora a quebra de toda maldição de língua sobre a vida de todos os que estão nesse grupo de oração, todos os que assistirão os vídeos, todos os que acompanham no Facebook, que as maldições de língua sejam quebradas agora na vida de todos, e que eles sejam conduzidos, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu te peço agora, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse, amém.